A eleição de Lula, voltando ao tema que já começávamos a abordar antes do intervalo comercial. A eleição de Lula representa um golpe mortal ao bolsonarismo ou essa corrente seria capaz de sobreviver sem controlar o governo nacional? A teologia católica da Idade Média diferenciava vícios mortais de vícios e pecados cotidianos, ordinários. O Santo Agostinho era muito dado a pensar que algumas questões fossem da ordem mortal, já o Tomás de Aquino dizia que eram questões da ordem vivida e podiam ser consertados. O bolsonarismo não foi ceifado aqui e não foi atravessado de morte por uma eleição. É impossível que isso tenha acontecido. Ele foi contido parcialmente, o bolsonarismo e a extrema-direita foi contida parcialmente mediante uma eleição, mas não existe hipótese de uma eleição matar ou ferir de morte um fenômeno de extrema-direita. Então, obviamente, pode continuar não sendo totalmente bolsonarista, pode continuar não sendo liderado por esta figura que hoje é presidente da República, pode haver outras pessoas, outros arranjos, inclusive, de conformação, mas este fenômeno persevera e, eventualmente, inclusive, eu quero aqui já anunciar de pronto, ele pode se reorganizar mais forte, porque a figura deste atual mandatário do país é uma figura que tem muita força para algumas questões e muita fraqueza para outras questões. Só que não só tomando a figura dele, porque a figura pessoal apenas é uma certa simbologia da extrema-direita, tomando o fenômeno como tal, esta manifestação bolsonarista, ela foi toda arraigada a partir de uma dimensão neoliberal. Então, foi o neoliberalismo que deu talhe, que deu estrutura, que esculpiu o fenômeno da extrema-direita brasileira hoje, que se encarnou na figura de Jair Bolsonaro. Se cai a figura de Bolsonaro, o neoliberalismo pode encontrar uma figura melhor. E mesmo o neoliberalismo pode perceber que ele não consegue se arraigar com a violência do Paulo Guedes. Se vem alguém menos violento do que o Paulo Guedes, o neoliberalismo ganha mais 20 ou 30 anos de domínio do país. Então, o que estou dizendo é que, eventualmente, o bolsonarismo sem Bolsonaro não é mais fraco. Ele pode vir até muito mais forte, porque imaginem uma dessas figuras por aí que, eventualmente, resolvem, inclusive, abrir estradas e fazer pontes. Estou dizendo, no caso muito concreto, deste que será governador do estado de São Paulo. Esta figura é capaz de abrir uma estrada, coisa que o Bolsonaro não foi capaz, porque não que o Bolsonaro não seja capaz de abrir uma estrada, porque o Guedes não deixava, porque o orçamento não é para abrir estrada. Se cai o Guedes, qualquer outra forma neoliberal, eventualmente ela tem tal capilaridade social que, inclusive, ela entrega resultados. E por causa disso, este fenômeno pode voltar muito mais intenso e sem estas excrescências de xingamento, de palavrões e outros mais, que são um benefício e, ao mesmo tempo, um custo para essa figura que por aí está. Então, efetivamente, eu estou dizendo que nós podemos, hoje, escapar de um certo grau de extrema-direita, mas, eventualmente, ela volta ainda muito mais complexa. Para não dizer, querido Breno, de um caso que provavelmente não aconteça, mas ele tem uma chance de acontecer, de que o bolsonarismo encarne uma versão antineoliberal e seja o governo Lula, provavelmente, o governo neoliberal, porque, volto a dizer, os bancos, a Globo, neste momento, só agora, embarcaram com Lula, Henrique Meirelles, figuras mais por aí, que são reiteradamente conhecidas. Se o bolsonarismo faz um volteio para ser nacionalista, intervencionista, de bem-estar social, claro, tudo isso é uma piada, mas se ele faz esse volteio ideológico, ele deixa o neoliberalismo na mão do Lula, ou seja, o Guedes, não ele, Guedes, mas o guedismo, para falar em outros termos, pula no barco da esquerda liberal e da direita liberal que está com o governo futuro. Então, pode vir, inclusive, uma versão, é muito residual essa hipótese, mas pode acontecer de que esta extrema-direita encarne uma certa fala direta com as massas pobres, miseráveis, que a esquerda e a direita liberal no governo não terão, porque elas farão arroxo, elas farão
toda uma dimensão de controle das contas públicas. No ano que vem, o Brasil está estourado em termos de orçamento. Então, quem aperta é o governo de esquerda. E quem vai soltar uma certa fantasia, porque nunca entrega, mas uma certa fantasia de que é preciso mudar o Brasil, de que é preciso fazer um investimento tal e qual, passa a ser a direita. Também não se pode, de todo, descartar que haja um tal volteio no bolsonarismo que ele passe a defender nacionalização de empresas, que ele passe a defender estatais, que seria uma volta ao leito original do Bolsonaro, que seria uma espécie de Enéas II, Enéas Carneiro. Ele já foi isso um dia, ele foi contra privatizações um dia, ele louvou Chaves por isso 30 anos atrás. Então não se pode descartar nem isso. E aí a tocha do neoliberalismo, da privatização, fica na mão do PT, fica na mão do PSDB, consorciado com o PT, MDB, consorciado com o PT. Então, volto a falar, não podemos sequer dizer assim, o bolsonarismo acabou, voltamos todos para estaca zero. Eu não diria isso. Ele pode renascer de formas que nós sequer esperamos, porque o guedismo pode hoje vir para o outro lado. Professor, o bolsonarismo é fascismo? Não. Ainda não. Isso não quer dizer, então, que ele seja bonito, que ele seja agradável. Ele não tem capilaridade social, nem tampouco de arranjo burguês, que ele tenha feito uma coesão suficiente para a sua própria autorreprodução. Até agora, não. Claro, isso era um objetivo, é um objetivo. No futuro até pode ser, por enquanto ainda não.